Olá, meu nome é Alana, eu sou estudante do segundo período de Radiologia na UTF-PR e esse é meu vídeo para a aula de anatomia com a professora Kátia. Eu vou falar um pouco sobre a fibrodisplasia ossificante progressiva e já queria ressaltar que, infelizmente, eu não vou poder falar especificamente sobre nenhum sistema do corpo humano. Por exemplo, essa doença afeta só o sistema circulatório, porque, infelizmente, é uma doença que a longo prazo vai afetando todos os sistemas do corpo humano. É isso, eu espero que gostem do vídeo e vamos lá! Eu farei uma explicação breve sobre os temas que escrevi nesse slide, que são temas que eu julgo serem importantes para o melhor entendimento dessa doença. O esqueleto humano possui em média 206 ossos que são fundamentais para sustentar e proteger os nossos órgãos. Entretanto, imagine que por conta de uma alteração genética extremamente rara, algumas pessoas começam a produzir ossos extras no corpo. Essa é a FOP, uma doença rara em que, ao longo da vida, a pessoa passa a desenvolver ossos no interior dos músculos, tendões e ligamentos. Esses ossos vão comprometendo as articulações e tornando os movimentos cada vez mais rígidos, impossibilitando a mobilidade do paciente. As principais causas dessa doença ainda não são exatamente conhecidas, nem o processo pelo qual os tecidos viram ossos, mas o que se sabe é que ela ocorre pela mutação genética de um gene que codifica uma proteína conhecida como receptor tipo 1 do fator de crescimento ósseo. Até hoje não se sabe bem o motivo pelo qual ocorre essa mutação, mas acredita-se que na maioria das vezes ocorre sem que existam casos na família. Porém, pode ocorrer por herança autossômica, ou seja, que passa dos pais para os filhos. A fibrodisplasia ossificante progressiva apresenta seus sintomas ainda durante a infância. O processo de ossificação começa geralmente até os 5 anos de idade, mas a transformação dos tecidos em ossos continua até a idade adulta por volta dos 20 anos, podendo variar a idade em que o diagnóstico ocorre. Na maioria dos casos, a criança nasce com o dedão do pé menor e virado para dentro em ambos os lados, como podemos ver nas imagens acima. Pode lembrar muito a Joanete, mas não é. Aqui nós vemos três imagens. Na primeira, conseguimos ver como as ossificações afetaram no formato da coluna do paciente, fazendo com que ela fique levemente torta, como se fosse uma escoliose. Na segunda imagem, nós vemos um raio-x de uma coluna cervical, em que a seta aponta ossificações que ocorreram na nuca do paciente. E na terceira imagem, nós conseguimos ver uma ossificação no braço, que pode ter ocorrido por uma pancada não proposital. Os primeiros sinais surgem normalmente na primeira infância, com malformações nos dedos dos pés, na coluna, ombros, quadril e articulações. Outros sintomas podem aparecer até os 20 anos de idade, sendo os principais inchaços avermelhados pelo corpo, que ao desaparecer podem deixar ossos no local, o desenvolvimento de ossos em locais de pancada, como eu falei anteriormente, dificuldades para movimentar as mãos, braços, pés ou pernas, pois, como eu disse, afeta as articulações, e problemas na circulação sanguínea. A doença evolui por fatores traumáticos, geralmente, como quedas, cirurgias, pancadas, atividades físicas de grande impacto e até mesmo a aplicação de vacinas. Porém, ela pode ocorrer sem nenhum motivo aparente. Com isso, ocorre um processo de inflamação dos músculos, que pode gerar a morte da fibra muscular, fazendo com que nasçam ossos no lugar. Essa doença afeta aproximadamente 1 a cada 2 milhões de pessoas, sendo uma doença ultra-rara. Cerca de 800 casos foram diagnosticados até o presente momento. No Brasil, existem por volta de 102 pacientes diagnosticados, segundo o levantamento feito pela Associação Brasileira de FOP. O diagnóstico muitas vezes é demorado e difícil de ser realizado. Por ser pouco frequente e, consequentemente, menos estudada, alguns pacientes demoram anos para receber o diagnóstico, pois os médicos não estão preparados para identificar precocemente essa doença. A observação dos sintomas característicos é um importante critério diagnóstico, além de exames como radiografias, tomografias e ressonância magnética, que também podem ser utilizados para ajudar na confirmação. É fundamental que o diagnóstico seja feito por médicos especialistas, como ortopedistas ou pediatras, pois, caso sejam feitos por outros médicos, eles podem indicar testes como biópsias, que podem causar pequenos traumas que iriam levar ao desenvolvimento de ossos no local, podendo agravar a situação do paciente mais rapidamente.
Sobre o tratamento, infelizmente essa doença não tem cura atualmente, por isso é comum que alguns pacientes fiquem confinados a uma cadeira de rodas ou até mesmo a cama depois dos 20 anos. O objetivo principal do tratamento é melhorar a qualidade de vida do paciente e evitar possíveis complicações. Por conta da rigidez e diminuição da mobilidade causada pelas ossificações, é muito importante fazer fisioterapias físicas e ocupacionais para manter uma boa saúde mental e uma boa saúde física na medida do possível. Em casos de dores intensas ou inflamações, anti-inflamatórios e analgésicos podem ser prescritos, mas devem ser utilizados com cautela, pois pode causar mais ossificações. Existem casos mais graves que tornam necessária a realização de cirurgia, porém esses procedimentos não são recomendados, pois podem acabar agravando a situação do paciente. Também é fundamental que o paciente mantenha uma boa saúde bucal, pois, caso precise fazer algum procedimento na região da boca, pode acarretar na formação de novos ossos perto da mandíbula, impossibilitando o paciente de abrir e fechar a boca, o que tornaria muito difícil sua alimentação, sua comunicação. É basicamente isso que eu tinha para falar. Nas imagens aqui do lado, nós podemos ver como seriam os ossos e os músculos de uma pessoa que não contém a FOP e como seria o de uma pessoa que tem a FOP, mas num estágio não muito avançado, pois existem poucas ossificações. No começo do vídeo, podemos ver um esqueleto com muitas ossificações. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre a doença. Obrigada por assistir.